Oi, gente, meu nome é Heloísa e bem-vindos ao meu diário de intercâmbio. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu primeiro dia de aula aqui nos Estados Unidos. Vou passar uns vídeos aí pra vocês também e vou contar como foi e tudo. E também atualizar a minha vida, porque estamos em outubro e eu deveria ter começado já a postar em agosto. Tô atrasada, mas vou contar como é que tá minha vida aqui nos Estados Unidos. Bom, primeiramente deixa eu falar sobre o primeiro dia de aula. Não foi assim um primeiro dia ruim, mas assim, eu tava esperando demais, sabe? A minha escola é considerada grande em comparação às outras escolas da região. Então, eles recebem sempre intercambistas. Todo ano tem 4, 5 intercambistas. Então, os americanos daqui da minha escola estão muito acostumados com isso, né? Então, não foi nenhuma novidade pra eles intercambista. Mas então, meu dia começou chovendo, né? Começou bem. Começou já aquela alegria, um dia chuvoso, um dia perfeito pra ficar em casa. Aí me arrumei e tudo, tava tremendo de nervoso, né? Meu Deus do céu. Coloquei uma roupa e passei frio, gente, na escola, porque é um ar-condicionado que vocês não têm noção. Daí tá, cheguei na escola. Primeira aula, eu nem fui. Basicamente, eu fui resolver as coisas das minhas aulas e tudo que não tava nada resolvido. Daí eu fiquei lá com a minha host mom na primeira aula, resolvendo essas coisas. E daí depois o presidente dos seniors me levou pra fazer um tour na escola. Daí, né, pô, cara simpático, né? Eu falei assim, não, eu já vou fazer uma amizade. Coitada, né? Descobri depois que é o mais famoso da escola e nariz empinado. Foi super simpático comigo ali na hora, mas depois não olhou nem na minha cara. Mas enfim. Daí ele me deu um tour e tal, falou onde eram as minhas aulas e tal, daí eu fiquei tranquila. E assim, ali naquele momento eu sabia que eu não ia me perder, e realmente não me perdi. Todo mundo se perde no primeiro dia de aula, menos eu, gente. Eu não me perdi, graças a Deus. Daí foi pra minha segunda aula, que é matemática. Ah, minha primeira aula é educação física, né? Daí a minha segunda aula é matemática, álgebra 2. Daí sentei lá de boinha, né, esperando a aula começar, todo mundo entrar. Daí vem uma menina e senta na minha frente. Eu falei assim, gente, essa menina é brasileira. Essa menina é brasileira. Só que daí, ela começou a falar com uma menina do lado. Daí eu falei, ah, não, brasileira, já tem amizade assim? Não tem, né? Falei na segunda aula, não, não é brasileira, é gringa mesmo. Porque eu nem tava escutando inglês, então, tipo, nem dava pra eu identificar. Mas daí, depois que elas pararam de conversar e tal, né, e a professora tava lá resolvendo as coisas, eu já queria começar um papo, só que eu fiquei com vergonha, né? Mas daí, o que aconteceu? Ela me vira pra trás e fala, Where are you from? E eu respondo, Brazil. E ela, Me too! E daí, naquele momento, o surto, né? Brasileira se encontrando ali, eu já fiquei, uau! Daí, gente, a gente conversando ali, não rolou muito o papo, porque a professora já falou, vamos fazer um mapeamento de sala. Aí todo mundo se levanta, tá, e fulano vai pra lá, fulano vai pra cá, vai, tananã, nananã. Sobrou quem? Sobrou 3 meninas. Eu, essa brasileira, chamada Sofia, e outra menina. Daí, papo vai, papo vem, a gente descobriu que essa menina também era intercambista, da Itália. Daí, beleza. No final, a gente sentou tudo perto, que a professora tá com a gente tudo perto. Aí, beleza, fizemos amizade e até hoje esse é o meu grupinho, gente. As intercambistas. Eu já sabia que eu ia cair com as intercambistas, porque a coordenadora, na primeira aula, tinha me falado, olha, vou te colocar nas aulas junto com todos os intercambistas que estão aqui na escola. Eu falei, beleza, né, já vai me ajudar. No caso, só tem nós 3 mesmo. Daí depois, em todas as outras aulas, as intercambistas estavam também, né? Daí depois teve study hall, e essa aula não é muito bem uma aula que o professor ensina alguma coisa, não. Tem uma professora ali pra te dar algumas orientações, mas assim, é pra você estudar, fazer coisas de outras aulas, tarefa, enfim. Nessa aula, a gente teve o almoço, porque na primeira semana a gente não tava almoçando na cafeteria. Daí a gente tinha que pegar o almoço na cafeteria e daí ir sentar lá na aula. E assim, gente, essa aula só tem esquisito. Então, assim,
não dá pra fazer muita amizade. É muito difícil fazer amizade aqui, gente. Só tem gente, sabe, as pessoas nem ligam pra você. Daí a gente ficou lá almoçando pizza, né? E uma salada que tava horrível, mas tudo certo, é a vida, né? E daí, no primeiro dia de aula, os professores só ficaram passando orientações, regras das aulas deles, nada de conteúdo, né? Depois dessa aula de study hall, foi uma aula de governo americano. Bem chato, gente. É horrível essa aula, odeio. Mas é a aula que eu tenho. Que engraçado, né? Governo americano e as brasileiras com as maiores notas da aula, da classe. Literalmente, gente, eu e a Sofia temos as maiores notas e os americanos lá. Sem saber do próprio governo deles. E eu aqui, ó. Essa aula é chata e entediante, por quê? Porque ela é chata e entediante. O professor não ajuda muito, sabe? Ele acha que ele é o mó engraçadão e não é, não. E também só fica falando da Constituição. O que eu quero saber, gente? Mas essa aula, graças a Deus, é trimestral, diferente das outras. Então, agora em outubro já vai mudar pra outra aula, graças a Deus, porque eu não aguento mais essa aula também. Aí depois dessa aula foi História Americana. Só que eu não tenho a professora de História Americana, porque ela tá de licença maternidade. Ela só vai voltar agora em outubro. Então, eu fiquei esse tempo todo sem uma professora de história. Ficou uma professora substituta, mas ela, tipo, nem é professora, assim, nem é formada e tal. Mas ela passava o que a professora de história passava, tipo, da casa dela. Ela postava no Class e a gente fazia o que ela pedia, né? Então, eu não tenho uma noção de como é a aula de história que ela passa, mas pelo que ela passou até agora, de atividade, coisa que a gente tem que fazer, assim, não é muito legal, assim. Eles basicamente decoram e fazem a prova. Pra aula dela, a gente só tem que decorar os textos que ela passa e fazer a prova, gente, porque ela literalmente faz a prova baseada nas anotações e supimpa, é uma maravilha, super fácil. Mas daí tem aula que ela passa uns vídeos pra gente assistir, daí é tipo assim, super chato. Uns vídeos não, uns filmes. Porque as aulas aqui, gente, não sei se vocês sabem, mas é de 1h20 a aula. Eu não consigo prender minha atenção num negócio por 1h20. Não dá. É muito pra mim, é muito pra mim. Você fica entediado, gente. Ai, é muito tempo pra mim, muito tempo. A gente chega na aula 8 horas e sai 3 horas da tarde. Nem precisa de tudo isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu chego em casa, já é quase 4 horas e eu falo assim, perdi meu dia, né? O que eu fiz? Fiz nada. Mas enfim, o que eu percebi da escola? As pessoas estão nem aí pra você, se você é aluno novo, se você é intercambista. É realmente cagam. Até os professores, assim, pensei que alguns professores iam dar mais atenção. Não é bem assim. E a minha escola é muito regrada, assim, porque estamos num estado conservador. Então, a gente não pode usar, assim, blusa que, se você levantar, assim, mostra a barriga. Não pode, tipo assim, cropped você até descarta. Não pode usar calça rasgada, não pode usar um monte de coisa. Gente, boné, touca, você não pode usar em hipótese alguma. Horrível isso pra mim, porque eu gosto de usar boné, touca e não vou poder usar. Horrível. Até questão de falta, essas coisas, eles são bem chatos, gente. No Brasil, se eu faltasse, até a escola tá nem aí pra mim, se eu faltei ou não faltei. Aqui eles querem saber por que que você faltou, seu pai tem que dar uma resposta lá pra por que que você faltou. É super, super certinho aqui. E como você tem que mudar de sala toda a aula, fica muito difícil de você fazer amigos, porque assim você vê a pessoa em uma aula e depois você só vai ver ela no outro dia. Então fica complicado você manter uma amizade. Todas as minhas aulas são com pessoas diferentes, então não tem as mesmas pessoas nas salas, só as intercambistas mesmo. Mas daí você me pergunta, mas Heloísa, como que você faz amigos? Como que você fez amigos aí? Gente, você tem que entrar em algum time, em algum clube, em alguma coisa. Porque isso sim vai te trazer amigos. No meu caso, eu entrei no time de dança da minha escola, que é super legal.
A gente dança que nem as cheerleaders, sabe? Dança nos jogos de basquete, nos jogos de futebol. No caso agora é a temporada dos jogos de futebol, então a gente fica lá torcendo e tudo, e é super legal. O time de dança tem coreografias muito melhores que as cheerleaders, gente. E as meninas da dança são muito legais, eu adoro treinar com elas. Tô amando ter essa experiência na dança porque me fez muito bem aqui. Mas entrando em outro tópico, muita gente tem curiosidade, né? Aí as aulas são difíceis ou são fáceis? Como muita gente já sabe, aqui é bem fácil, gente. Eles basicamente decoram e fazem a prova. As únicas aulas que eu tenho que estudar são matemática, governo americano e história. Matemática é uma matemática que eu já aprendi há muito tempo. Então, foi muito fácil pra mim. Não tenho muita dificuldade com a matemática aqui. O governo americano é assim, gente, muito fácil. É assim, é besta de tão fácil. Porque o professor basicamente dá as respostas pra gente da prova. Ele vai falando pra gente grifar tal parte, tal parte, tal parte. E, gente, é exatamente isso que cai na prova. É exatamente assim. É muito fácil, assim. Você só precisa decorar mesmo. Tanto que essa aula é que eu tenho a maior nota. E eu não sei como que os americanos não tiram nota alta, gente. Porque é tão fácil. Eles não tiram porque eles não estudam mesmo. Porque é só você olhar lá nas suas anotações e no dia seguinte vai estar numa prova certinho, super fácil. E daí a aula de história é uma aula bem chatinha, assim, pra estudar, sabe? Porque no começo eu tive um pouco de dificuldade, porque os termos em inglês, você se acostumar a ler muito em inglês, assim. Mas depois, gente, que você pega o jeito, é super tranquilo. Tem dia que eu estudo no dia pra prova e vou super bem. Mas, gente, uma coisa que é muito difícil é a alimentação, né? Todo mundo já sabe que a alimentação que não é saudável e me faz muita, muita falta, assim, ter um almoço, sabe? Arroz, feijão, né? Porque aqui o almoço deles é um sanduíche, é algo assim, um lanchinho da tarde e pronto. Eles só jantam mesmo. E me faz muita falta, assim, muita falta. A comida foi um sofrimento pra mim aqui. Tanto que eu era vegetariana no Brasil, vim pra cá, eu assim, consegui ficar vegetariana por o quê? 2 semanas. Daí eu voltei a comer carne, porque realmente o estilo de vida que eles levam aqui não dá pra eu seguir comendo, não comendo carne. Mas é isso, gente, foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Gravei aqui num outro canto do meu quarto, né, porque no outro vídeo eu gravei com esse fundo. Aqui, deixa eu dar um breve tour pra vocês. Aqui está a minha cama, daí vem aqui pra escrivaninha, né, que eu estudo. Nem estudo muito aqui, né, mas que eu faço minhas coisas e tal. Daí tem a minha bandeira do Brasil, meu guarda-roupa ali e fechou, gente, é isso meu quarto. Eu adoro meu quarto, é muito confortável e eu amo, assim, as decoraçõezinhas, assim, eu gosto muito mesmo. Foi isso, gente, fiquem ligados nos próximos vídeos que eu vou trazer aí meu dia a dia na escola. Tô pensando em gravar um vídeo sobre a minha rotina nos dias de jogos de futebol, porque eu danço e tal, e vai ser bem legal, então fiquem ligados que vai vir muito vídeo por aí, muitos vlogs, e é isso, gente. Não se esqueçam de dar um like, se inscreverem aqui e me sigam lá no Instagram, que eu tô postando tudo por lá de primeira mão. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!